Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, Parte 13, Capítulo 122. No mundo ninja, os jutsus eram divididos em muitos tipos e níveis. A grande aniquilação de fogo, embora raramente usada, era um jutsu muito representativo do estilo fogo. Muitas pessoas o conhecem como o jutsu de nível B, dominado por ninjas de nível Jounin. Entretanto, ninguém disse a Yujito que um jutsu de nível B das mãos desse garoto seria mais assustador do que um de nível S. Os shinobi de como atrás de Yujito ficaram ainda mais angustiados. Entre eles, pouquíssimos conseguiam usar o jutsu estilo água. E mesmo aqueles que conseguiam usá-lo achavam que seus esforços eram apenas uma gota no oceano diante de tamanho mar de fogo. Justo quando todos pareciam desesperados e prontos para enfrentar a morte, Yujito fez sua jogada. Arg! Após um rugido furioso, sua trança se desfez e um enorme chakra azul emergiu de seu corpo. Num piscar de olhos, um enorme monstro azul apareceu na frente de todos os shinobi de Kumo. Rugido! Uma bola de fogo incomparavelmente massiva saiu de sua boca e colidiu com a grande aniquilação de fogo de Tachibana. As chamas ficaram ainda mais violentas, mas o impulso do jutsu de Tachibana foi finalmente interrompido. Yujito aproveitou a oportunidade. Agora, espalhem-se. Os shinobis de como fugiram às pressas para um lugar seguro. Mas antes que pudessem se alegrar por alguns segundos, aquela voz diabólica soou novamente. Não me lembro de ter deixado você sobreviver. Com um toque de curiosidade zombeteira, Tachibana juntou as mãos novamente. Estilo madeira, prisão de 4 pilares. Uma estrutura de madeira maior que uma casa emergiu do chão. E antes que pudessem reagir, ela já os havia prendido lá dentro. Estilo de fogo, bomba de chamas do dragão. Assim como se estivessem capturando abelhas em um pote, esses shinobi se viram incapazes de se libertar da prisão de madeira. Só lhes restava assistir, impotentes, enquanto eram engolidos pelo dragão de fogo. Quem disse que o estilo fogo não mata? Hoje Tachibana iria reescrever a reputação do estilo fogo. Como esperado, a gaiola esquentou e o chakra dentro dela era avassalador. Dezenas de seus camaradas morreram instantaneamente. Yujito, em seu estado duas caudas, ficou completamente furiosa. À medida que o chakra de fogo dos dois combatentes se dissipava gradualmente, Yujito investiu contra Tachibana com suas garras afiadas. Ela parece muito bem, mas seu temperamento é um pouco violento, comentou Tachibana enquanto desviava facilmente do golpe. Em termos de aparência, além do modo de chakra da 9 caudas de Naruto, o duas caudas também era bastante impressionante. Existia como um corpo espiritual, com padrões pretos ligeiramente misteriosos. Podia-se dizer que era deslumbrante sem perder sua aura intimidadora. Vendo que Tachibana escapou facilmente do ataque, Yujito naturalmente se recusou a desistir e atacou novamente. Mas dessa vez Tachibana não lhe deu mais ouvidos. Ele balançou o punho diretamente em direção a ela. Estrondo. Uma enorme onda de choque rompeu. Surpreendentemente, não foi Tachibana quem ficou em desvantagem devido ao seu tamanho, mas sim Yujito, em seu estado de besta com cauda, que foi levada pelo vento. A besta com cauda inteira foi lançada voando pela força, seus enormes olhos cheios de descrença. Tachibana não demonstrou surpresa com o resultado. Seus atributos físicos vinham crescendo a cada dia por quase 10 anos, e o padrão para medir força no mundo ninja não se aplicava mais a ele. Mesmo sem nenhuma técnica especial, ele era um oponente imbatível para os duas caudas. Com um soco, Yujito foi lançada voando por mais de 100 metros, quebrando inúmeras árvores antes de finalmente parar. No entanto, isso apenas pareceu atordoá-la e não causou nenhum dano substancial. Na verdade, alguns Kage poderosos poderiam lidar com algumas bestas com cauda comuns. O 9 caudas foi excluído, é claro. Afinal, das 10 bestas com cauda do mundo, Kurama possuía a maior parte do chakra do 10 caudas. Entretanto, a maior diferença entre uma besta com cauda e uma potência de nível Kage era a quantidade de chakra e vitalidade que eles tinham. Simplificando, era a diferença entre alto poder de ataque com baixa saúde e desenvolvimento completo e equilibrado. Se Danzou tivesse sido atingido de frente pelo soco de Tachibana, sem seu Izanagi, ele teria sido obliterado. Yujito, no entanto, sentiu apenas dor e sofreu alguns ferimentos superficiais, que já estavam se curando sob a influência do chakra do duas caudas. Tachibana saltou no ar, com chakra verde já envolvendo todo o seu corpo. 8 portões internos. Portão da vida, aberto. Sua força e velocidade aumentaram dramaticamente. Punho forte, céu aberto. Outro soco atingiu seu estômago com tanta força que seus olhos se arregalaram. A barriga deste gato é muito macia, pensou Tachibana. Ele não se importou com essa observação e continuou seu ataque implacável, soco após soco, esmurrando Yujito. Pensando nos ferimentos de Kozuki, seus punhos ficaram ainda mais pesados. Não importa se ela era a Jinchuriki mais bonita ou uma linda garota gato que comovia o coração das pessoas, esse era o destino dela por ferir seu amigo. Esse tipo de estímulo físico deixou Tachibana um pouco excitado. Era difícil encontrar um oponente tão resistente. Depois disso, os uivos tristes duraram 10 minutos. Com cada soco, Yujito atravessava um grande número de árvores. Junto com a colisão anterior dos jutsus do estilo fogo, a floresta antes intacta foi rapidamente arruinada pela batalha. Não que Yujito não tenha tentado revidar, mas Tachibana era ágil demais para ela.
Ele se movia tão rápido que as garras e caudas dela não conseguiam tocá-lo. Ela não era uma Jinchuriki perfeita, capaz de controlar essa forma apenas em virtude de sua forte vontade e aprovação parcial do Duas Caudas Matatabi. Dessa forma, agora que sua consciência estava abalada, ela naturalmente se retirou do estado de besta com cauda. Arg! A agora humana Yujito parecia completamente miserável. Seu rosto, antes belo, fora espancado até ficar inchado e distorcido. As roupas em seu corpo estavam em farrapos, mal cobrindo as partes essenciais. Quem é você? Ela conseguiu dizer essas palavras, lutando para não desmaiar. Ela estava em um estado de fúria antes e não percebeu que Tachibana estava usando o estilo madeira. Havia também sua força física aterrorizante, que a derrotara na forma de besta com cauda puramente através de taijutsu. Se é que se pode chamar isso de taijutsu. Como uma pessoa tão monstruosa pode existir neste mundo? Ah? Você ainda tem forças para falar? Tachibana ficou um pouco surpreso. Ele estava usando cerca de 80% de sua força física no estado do terceiro portal. Dizem que os Jinchurikis são bastante duráveis, e eu posso ver que esse é realmente o caso. No entanto, ele guardou esse pensamento para si mesmo. Você vai descobrir mais tarde. Por enquanto, é melhor você dormir, disse ele. Estrondo. Estrondo. Então, agarrando-a pelo tornozelo, Tachibana girou 2 vezes, jogando-a no chão e criando 2 grandes crateras. Desta vez, Yujito finalmente perdeu completamente a consciência. Capítulo 123. Carregando Yujito no ombro, Tachibana olhou para trás. Sair. Num piscar de olhos, 4 Ambu apareceram diante dele. Senhor, falou a líder do esquadrão com o corpo tremendo levemente. Como espectadora que testemunhou toda a batalha, ela ficou impressionada com o poder de Tachibana. Não só ela, mas os outros 3 membros da equipe curvaram ainda mais a cabeça para expressar seu respeito. Não há mais nenhum retardatário. Vão supervisionar os ninjas da fronteira, eles podem recuar agora, disse Tachibana. Além disso, fiquem lá para evitar qualquer contra-ataque de como. Se avistarem um grande exército se aproximando, recuem imediatamente sem se envolverem. Enquanto falava, Tachibana ajeitou Yujito em seu ombro. Após receber suas ordens, a Ambu imediatamente entrou em ação. A captura do Jinchuriki Duas Caudas foi um evento significativo e, conhecendo o temperamento de Komogakure, eles certamente não deixariam isso passar. Tachibana precisava voltar correndo para a vila e deixar esse grande problema para Tsunade resolver. Mais importante, ele tinha que eliminar Danzou. A oportunidade se apresentou, e Tachibana nunca perderia. Ele não queria manter Danzou como um incômodo constante. Não era que ele temesse o próprio Danzou, mas sempre havia a possibilidade de ele mirar em Hinata ou Ino. E aqueles 2 conselheiros, ele precisaria bolar uma boa estratégia para lidar com aqueles velhotes que nunca ficariam de braços cruzados enquanto ele se livrasse de Danzou. Os olhos de Tachibana ficaram aguçados e com um movimento rápido ele desapareceu. A prisão de madeira desapareceu lentamente, revelando dezenas de corpos carbonizados em seu interior. No caminho para cá, e como de costume, ele já havia instalado vários marcadores, Deus voador do trovão, permitindo uma viagem rápida. No futuro, ele teria que deixar marcadores nas principais cidades da Terra do Fogo. Seria muito conveniente para as missões. Meia hora depois, Tachibana chegou ao portão de Konoha. Dessa vez, em vez de passar pela entrada principal, ele se teletransportou diretamente para o escritório de Tsunade. Para evitar que Danzou soubesse da notícia com antecedência e fugisse com seus agentes da raiz, Tachibana teve que agir rapidamente. Tsunade ficou surpresa quando viu alguém aparecer de repente, mas relaxou ao perceber que era Tachibana. Você não deveria estar na fronteira? Por que voltou tão rápido? Então ela notou Yujito em seu ombro. Este é um prisioneiro? Tachibana verificou se havia alguém por perto e confirmou que não havia agentes da raiz por perto. Ele então ativou um jutsu de barreira marítima antes de finalmente falar. Esta é Yujito Ni, o Jinchuriki do Duas Caudas de Komogakure. Tsunade se levantou abruptamente. O que você disse? A notícia foi surpreendente para ela. Em menos de um dia, Tachibana capturou um Jinchuriki de Komogakure. O queixo de Shizune caiu, lutando para processar a informação. Ao vê-lo colocar Yujito ainda inconsciente no chão, Tsunade e Shizune ficaram surpresas. Que pena, murmurou Tsunade. O que aconteceu com essa mulher antes de perder a consciência? Tachibana relatou os eventos que ocorreram. Tsunade ficou naturalmente furiosa quando soube que Como havia enviado um Jinchuriki para a fronteira. Um Jinchuriki era o trunfo de uma vila escondida. Usar um significava que o conflito havia escalado para um novo nível. No entanto, isso deveria ser apenas um teste mútuo. Como estava sendo bastante audacioso. Mas isso não foi tudo. Quando Tachibana mencionou ter sido emboscado pelos ninjas da raiz em seu caminho, Tsunade perdeu completamente o controle. Bum! A mesa que tinha acabado de ser substituída durante a noite foi quebrada novamente sob o olhar desesperado de Shizune. Como esse velho desgraçado ousa? Ele realmente ousa atacar você. Tsunade se enfureceu. Se alguma coisa tivesse acontecido com você, como eu poderia passar nossa linhagem? Assim que as palavras saíram de sua boca, as outras 2 pessoas conscientes na sala ficaram chocadas. O que ela quis dizer? Tsunade estava interessada em Tachibana? Ela não disse que deixaria isso comigo? A mente de Shizune estava girando. Tachibana instintivamente deu 2 passos para trás. Ainda sou uma criança e não quero ser pai tão cedo. Tsunade também percebeu seu deslize, seu rosto corando levemente.
Não seja ridículo. Estou falando sobre você continuar a linhagem Senju. Ela mudou de assunto apressadamente. Vou chamar Danzou agora e exigir uma explicação. Tsunade também estava bastante enojada com Danzou. Ela sabia sobre suas ações dissimuladas desde então, e descobriu-se que até mesmo a deserção de Orochimaru tinha suas impressões digitais. Acontece que o terceiro Hokage estava protegendo seu velho amigo, e ninguém podia tocar em Danzou. Irmã Tsunade, eu quero me livrar completamente desse câncer de Konoha, afirmou Tachibana firmemente. Ao ouvir isso, Tsunade franziu a testa. Afinal, Danzou é o conselheiro de Konoha. Principalmente aqueles chatos Koharu e Omura, eles definitivamente tentarão nos impedir. Desde que se tornou Hokage, Tsunade se tornou mais sensata, lidando com muitas coisas com mais compostura. Tachibana sorriu levemente. No caminho de volta, ele já havia pensado em uma contramedida. Vamos agir primeiro e explicar depois. Você me ajuda a deter os dois conselheiros, e eu elimino Danzou na sede da raiz. Quando isso estiver pronto, eles não poderão dizer muita coisa. Vão se voltar contra o Hokage por causa de um homem morto? A expressão de Tsunade mostrou claramente que ela estava considerando isso. Ela também achava que esse método era viável, mas ainda estava um pouco preocupada. Você consegue lidar com o Danzou? Se ele escapar, teremos grandes problemas. Tachibana respondeu confiantemente, não se preocupe, eu já planejei isso. Com sua força atual, seria honestamente um milagre se Danzou conseguisse escapar. Tudo bem, vamos lá. Tsunade decidiu-se e virou-se para Shizune. Shizune, mande alguém chamar os dois conselheiros. Diga a eles que preciso discutir como lidar com as ações passadas e posteriores de Kumo. Depois, chame 2 esquadrões Anbu para proteger o perímetro. Já que Tachibana havia capturado o Jinchuriki do Duas Caudas, como definitivamente faria um grande movimento em seguida. Essa razão era muito plausível. Sim, Tsunade-sama. Shizune assentiu e saiu, segurando Tonton em seus braços. Tachibana também saiu discretamente e foi até a sede da raiz sem alertar ninguém. Pela janela traseira, Tsunade olhou para o rosto do terceiro Hokage na montanha. Sensei, para que Konoha prospere, as raízes podres devem ser arrancadas. Apenas cuide de nós daí e veja como Tachibana torna Konoha mais forte passo a passo. Capítulo 124. Nos arredores de Konoha, havia uma habitação aparentemente comum. A notória organização, a raiz estava localizada neste local discreto. Originalmente a raiz ficava muito perto do centro de Konoha. Hiruzen operava na luz, enquanto Danzou trabalhava nas sombras. Mas após o massacre Uchiha, o terceiro Hokage colocou toda a culpa em Danzou e dissolveu oficialmente a organização, a raiz. O título de professor era bem merecido. Ele conseguia desviar de qualquer acusação lançada contra ele. Foi somente quando os holofotes se apagaram que Danzou restabeleceu a raiz com a aprovação tácita do terceiro Hokage, optando por um local mais remoto. Na verdade, Tachibana não tinha preconceito contra o conceito de estabelecer a raiz. Ele sentiu que a existência da raiz era realmente necessária. Nunca houve apenas um lado positivo no mundo, criaturas das sombras também existiram. Comparado ao Zanbu que ele tinha visto antes, a raiz era mais como uma verdadeira organização ninja. Eles caminharam entre as sombras, completando uma missão secreta após a outra. Mas era uma pena que o responsável por eles fosse o Danzou. Ele não só tinha como alvo inimigos estrangeiros, mas também seu próprio povo. O que deveria ser uma organização justa havia apodrecido desde o seu cerne. Danzou também tinha uma característica incrível. Na sua visão, não importava o que fizesse, era para o benefício de Konoha. Somente quando ele se tornou Hokage Konoha pôde realmente brilhar. Sua autoilusão era completa. O que é ainda mais incrível é que tudo que ele fez enfraqueceu a força de Konoha ou criou inimigos para a vila. Tachibana observou que a família de 3 pessoas na residência perto da qual ele apareceu estava disfarçada de ninjas da raiz. Para sua própria segurança, Danzou ainda era muito cauteloso. Caso contrário, não viveria em um lugar tão escondido. Mas não importava. Ninguém ali escaparia hoje. Formando selos de mão, Tachibana criou 4 clones das sombras e os posicionou nos 4 cantos. Ele então caminhou confiantemente até a frente da casa. Quando viram Tachibana, as expressões desses ninjas da raiz mudaram. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, no entanto, a Tachibana original tomou a iniciativa. Trovão e flash, arcos de relâmpagos perfuraram as gargantas de várias pessoas a uma velocidade espantosa. Ao mesmo tempo, os 4 clones das sombras emboscados formaram seus selos e gritaram em uníssono. Formação dos 4 Yang vermelhos. Nas 4 direções leste, oeste, norte e sul, uma barreira de chamas vermelha e transparente foi erguida simultaneamente. Muito antes de entrar, Tachibana havia evacuado todos os civis próximos com genjutsu. Ele teve que agradecer a Danzou. Se ele não tivesse levado a raiz para um local tão remoto, teria sido muito mais difícil lidar com isso. Abrindo uma porta secreta, Tachibana entrou diretamente. A base da raiz ficava dezenas de metros abaixo, com inúmeros níveis e ninjas. Mas ao longo do caminho, ele não encontrou nenhuma. Foi somente quando chegou ao andar mais baixo que ele viu seu alvo principal, Danzou, já esperando por ele. Quase 100 ninjas da raiz estavam ao seu lado. Torune Aburame, conhecido como o braço direito de Danzou, e Fu Yamanaka também estavam presentes. Nesse momento, Fu olhou para Tachibana com uma expressão solene. Só ele conhecia o verdadeiro horror da pessoa diante deles.
Caminho Tachibana, você realmente veio, disse Danzou, seu rosto envelhecido não demonstrando nenhuma surpresa. Desde que Fu Yamanaka retornou, ele imaginou que Tachibana não desistiria e fez os preparativos com antecedência. Vendo Danzou tão calmo, Tachibana ficou intrigado e sentou-se casualmente em uma cadeira. Como você sabia que eu estava aqui? Com sua força, Tachibana escondeu sua aura. Deveria ser impossível para os ninjas da raiz detectá-lo. Bem, o Byakugan do clã Hyuga poderia ter. Mas como genro dos Hyuga, Tachibana sabia que ninguém em toda a família Hyuga servia na raiz. Danzou ergueu os cantos da boca orgulhosamente e lentamente desfez as bandagens em seu braço. Aqueles 3 tinham marcas de maldição que coloquei em seus corpos. Assim que morreram, eu soube que alguém havia invadido a raiz. Em toda Konoha, além de você, quem mais seria tão ousado? Para lidar com a vingança de Tachibana, ele havia recentemente chamado de volta todos os agentes da raiz que estavam em missões. Tachibana de repente percebeu que Danzou havia usado a vida de algumas pessoas como um sistema de alarme. Então te vejo mais tarde. Tachibana sorriu. Ele então se levantou da cadeira e correu escada acima em um instante. Atrás dele, Danzou ordenou. O grupo avançou sem hesitar. Na mente de Danzou, Tachibana havia falhado em sua tentativa de assassinato e estava tentando escapar. Danzou também seguiu na retaguarda. Ele jamais deixaria esse arqui-inimigo escapar naquele dia. O melhor resultado seria capturá-lo, mas se isso falhasse, ele deveria ser morto. Somente removendo Tachibana ele poderia influenciar Tsunade e se tornar o Hokage. Mas quando todos chegaram à superfície e ficaram estupefatos, uma enorme barreira vermelha estava no céu ao redor deles, bloqueando toda a área. Olhando para o rosto incerto de Danzou, Tachibana falou calmamente. Danzou, o palco está montado para você. Como você gostaria de morrer? Formação dos 4 Yang vermelhos. Diante dessa barreira que supostamente exigiria 4 Shinobis de nível Kage para ser lançada, até Danzou ficou um pouco preocupado. Mas ele se acalmou rapidamente. Como esperado de um descendente de Senju, seu chakra é realmente invejável. Seu tom se tornou frio e severo. No entanto, você acabou de montar uma gaiola para si mesmo em vez de para nós. Ataque. Este era o fim do jogo. Hoje, apenas um deles sairia vivo. Após seu comando, vários ninjas formaram selos de mão simultaneamente. Estilo do vento, onda de vácuo. Uma após a outra, lâminas afiadas de vento se formaram silenciosamente. Imediatamente depois, vários outros se apresentaram. Estilo fogo, jutsu bola de fogo, enormes bolas de fogo foram lançadas em rápida sucessão. Como agentes da raiz, suas habilidades de combate eram realmente altíssimas. O ataque combinado do grupo parecia extremamente formidável. Os olhos de Tachibana se transformaram no Mangekyou Sharingan, e ele bateu a palma da mão no chão. Estilo terra, parede estilo terra. Várias paredes de terra se ergueram em rápida sucessão, suportando o impacto do ataque inimigo. Em apenas algumas respirações, 2 paredes de terra foram quebradas, e muitos jutsus ainda permaneceram. Bastante capaz, devo dizer. Tachibana realmente sentiu que era uma pena que elites tão fortes estivessem sob o comando de Danzou. Embora fosse apenas uma parede no estilo da terra que ele havia criado casualmente, nem todos conseguiriam destruí-la tão facilmente. Penas prateadas voaram, e o rosto de Fu Yamanaka mudou drasticamente quando ele viu isso. Senhor, tenha cuidado. Caminho Tachibana pode manipular essas ferramentas ninja à vontade. Ele pode mudar o tamanho delas, tornando-as muito difíceis de combater. Da sua perspectiva, ele não tinha notado a técnica do deus voador do trovão nas penas da última vez. Ele só achou que a velocidade de Tachibana era muito rápida. Com seu aviso, Danzou também prestou muita atenção, o que fez seus subordinados ficarem ainda mais alertas. Diante da avassaladora barragem de penas voadoras, todos cooperaram para resistir, e não houve vítimas. Assim que um sorriso apareceu no rosto de Danzou depois disso, Tachibana fez seu próximo movimento. Liberação de relâmpagos, dança da tempestade? Capítulo 125. Flechas de luz branco-prateada dançavam pelo céu, deixando rastros de relâmpagos em cada canto ao redor da barreira. No segundo seguinte, toda a luz se uniu em uma explosão de penas fluorescentes. Foi certamente um tipo diferente de exibição impressionante e bela. Ufa, estou um pouco tonto. Tachibana pousou no chão. Kaminari foi então espancado, descartando o sangue que havia nele e depois embainhado. Tachibana não pôde deixar de suspirar. Ele ainda estava muito fraco. Usar o deus voador do trovão e centenas de vezes seguidas o deixou um pouco desorientado. No entanto, o nome ainda era apropriado. Tal ataque foi de fato sua obra-prima. Naquele momento, ele estava se teletransportando através de suas penas e balançando sua espada cheia de raios, em uma velocidade tal que fez isso centenas de vezes antes de parar. Quando seu suspiro desapareceu, o ninja raiz, que havia permanecido estranhamente imóvel, de repente explodiu como torneiras abertas. Arg! O quê? Ah! Cada corpo tinha um número diferente de marcas de corte cheias de raios e, como resultado, muito sangue foi espirrado. Dança da tempestade, de fato. Danzou ficou atordoado, com a boca aberta em descrença. Apenas um segundo atrás ele era uma figura poderosa em Konoha, com centenas de agentes da raiz que só o ouviam. E agora sua raiz estava desaparecida. Simples assim. Arg! Sons de corpos caindo ecoaram de repente enquanto os ninjas da raiz desabavam um por um. Em toda a barreira apenas Tachibana e Danzou ficaram frente a frente.
Um sorriso amigável adornava o rosto do menino, dando-lhe uma aparência quase sagrada sob a luz do sol. Em contraste, o rosto envelhecido de Danzou ficou ainda mais feio. A essa altura, o barulho da base da raiz já havia alertado muitos ninjas em Konoha. Todos olhavam com expressões assustadas. Konoha viu uma barreira semelhante há apenas alguns meses. Eles começaram a correr para o local onde estava a barreira. Os poucos que chegaram mais cedo tiveram a sorte de ver o ataque impressionante de Tachibana, mas suas expressões mudaram rapidamente. Isso era sério, era mesmo a raiz. Não importa o que acontecesse, a raiz ainda fazia parte de Konoha, matando tantos ninjas da raiz em público. Tachibana enlouqueceu? Entre esses ninjas, havia até alguns de clãs famosos. Ei, Inoishi, esse é seu genro, não é? Assustador, não é? Shikaku se endireitou, não mais com a preguiça de sempre. Sim. A voz de Inoishi tremeu, horrorizada pela força e personalidade ousada de Tachibana. Shikaku, você é o mais inteligente de nós. Apresse-se e pense em alguma coisa. Não quero que minha filha se torne uma ninja perdida. Inoishi entrou em pânico, sabendo que sua preciosa filha amava Tachibana profundamente. Se Tachibana fosse forçado a seguir esse caminho, Ino definitivamente o seguiria. Olhando para o amigo com pena, Shouza Kimichi e Shikaku o entenderam muito bem naquele momento. No entanto, eles também não estavam muito melhores. Afinal, esse mesmo cara era o melhor amigo de Shikamaru e Shoji. Não se preocupe. Já que ele ousou fazer isso, é bem provável que Tsunade-sama tenha algum plano. Tente não se preocupar muito. Shikaku, como atual estrategista-chefe de Konoha, rapidamente identificou os pontos-chave e explicou a situação ao amigo. Ao ouvir isso, Inoishi pensou um pouco e então se sentiu um pouco aliviado. Dentro da barreira, a mão de Danzou tremia levemente, mas ele ainda recuperou a compostura. Kamiyo Tachibana, você atacou abertamente a base dos ninjas da raiz, e ainda por cima dentro de Konoha. Está tentando trair a vila? 3 pontos de interrogação apareceram acima da cabeça de Tachibana. Danzou estava gravemente doente? Por que fazer uma pergunta dessas em um momento como este? Aproveitando a oportunidade, Danzou desdobrou o curativo que cobria seu olho direito. Uma Mangekyou Sharingan com um padrão de shuriken de 4 pontas enfrentou Tachibana. Koto Amatsukami. O Mangekyou girou rapidamente e a expressão de Tachibana de repente ficou atordoada. Quando o Mangekyou de Danzou mudou de volta para um padrão de 3 Tomoi, ele caiu na gargalhada. Ha. Kamiyo Tachibana. Não importa o quão gênio você seja, você ainda estava destinado a ser usado por mim. Todos do lado de fora da barreira olhavam confusos. Danzou, enlouqueceu? Chegue mais perto e ajoelhe-se. Danzou gritou, sua voz cheia de raiva e, mais importante, excitação. Embora muitos de seus subordinados tenham morrido, enquanto ele subjugasse Tachibana, tudo valeria a pena. Mas, depois de alguns segundos, Tachibana não se moveu, o que deixou Danzou confuso. Kamiyo Tachibana, eu disse, venha e se ajoelhe diante de mim. Com medo de que Tachibana não soubesse que estava sendo abordado, Danzou repetiu o comando usando seu nome completo. Pare de latir. Não desperdice suas palavras. Coelhos são apenas animais comuns. Eles não entendem o que você está dizendo. A voz preguiçosa de Tachibana veio de trás. Coelhos? Só então a expressão de Danzou mudou. Ele formou um selo de mão para dissipar o genjutsu que percebeu estar sob sua influência. A cena real logo lhe apareceu. Aos seus pés, um coelho apareceu em algum momento, esfregando-se carinhosamente nele. Acontece que o alvo do seu Koto Amatsukami não era Tachibana, mas um coelho. Da perspectiva dos espectadores, Danzou de repente revelou um Sharingan em seu olho que deveria ser cego e encarou o coelho por um tempo. Então ele começou a gritar. Tachibana sabia da existência de Koto Amatsukami há muito tempo. Sendo assim, como poderia não se proteger? Embora seu Mangekyou atual fosse considerado de nível eterno, a técnica, Koto Amatsukami, foi muito divulgada no passado, então ele não queria correr riscos. Alguém em sua vida passada chegou a afirmar que o Koto Amatsukami poderia controlar Kaguya diretamente. Ele não sabia disso, mas, para ficar seguro, Tachibana decidiu deixar Danzou usar esse trunfo primeiro. Havia também um emposse de Itachi, que também deveria ser destruído para que Tachibana pudesse finalmente descansar em paz. Quanto ao coelho, era apenas um coelho que ele havia comprado no mercado quando estava vindo para cá. Jogando uma shuriken, Danzou matou o coelho sob o olhar arrependido de Tachibana. Ele o comprou por 800 ryu e estava planejando levá-lo para casa e desfrutar de um bom jantar. Danzou, por outro lado, olhou para Tachibana com raiva. Esses jovens de hoje não tinham honra. Ele até enganou um homem de 70 anos. Mais e mais pessoas se reuniram do lado de fora da barreira. Até Yashi correu com um grupo de membros do clã Hyuga, olhando para Tachibana preocupado. Mas Koharu Tatani e Omura Mitokado não apareceram. A tática de atraso de Tsunade funcionou como esperado. Hoje Tachibana não só queria eliminar Danzou completamente, mas também derrubá-lo publicamente. E Danzou chegou à mesma conclusão, não tinha saída. Estilo do vento, esfera de vácuo, um fluxo contínuo de pequenos projéteis de ar saía de sua boca como balas. A vantagem do estilo vento era sua intangibilidade, o que o tornava extremamente difícil de desviar. A habilidade de Danzou no estilo vento não era muito conhecida, mas ele tinha grande maestria nele. Infelizmente, nenhum ninjutsu conseguiu escapar do Sharingan de Tachibana. Sob sua visão dinâmica, todos os ataques foram facilmente evitados, e acabaram atingindo a barreira com um som de zizi.
Naquele momento, duas shurikens envoltas em chakra do estilo vento voaram em sua direção. Tachibana agarrou Kaminari e acertou-o diretamente. Aproveitando a situação, ele inseriu o Kaminari no centro das outras shurikens. Um brilho de brincadeira brilhou nos olhos de Tachibana enquanto ele as lançava como um raio. A distância entre os dois era de apenas 10 metros, e com sua força, a shuriken alcançou Danzou num piscar de olhos. No momento crítico, Danzou só conseguiu instintivamente levantar o braço direito para se defender. O chakra afiado cortou a bandagem. Após um som de metal colidindo, o suporte de metal sólido também rachou camada por camada. E os segredos lá dentro foram expostos a todos. Os ninjas que assistiam à batalha regalaram os olhos em choque. Isso é, tantos Sharingas? Capítulo 126. O rosto de Danzou empalideceu. Na verdade, possuir um único Sharingan não era uma questão muito urgente para ele, nem algo que ele não pudesse conseguir. Afinal, Kakashi não vagou descuidadamente com uma por mais de uma década até ficar famoso por isso no mundo inteiro? Como líder sombrio da secreta raiz e da escuridão oculta do mundo ninja, adquirir um de um Uchiha discretamente não deveria ser um negócio particularmente preocupante. Certo, mas quando seu braço grotesco foi repentinamente exposto a todos os presentes, Danzou percebeu que as coisas iriam dar terrivelmente errado. Mesmo que experimentos humanos controversos fossem conduzidos secretamente, essas coisas perturbadoras simplesmente não poderiam ser reveladas descuidadamente ao público desavisado. Danzou podia ver claramente que muitos líderes influentes do clã ninja já haviam mudado visivelmente a maneira como olhavam. Yashi até deu alguns passos determinados para frente, seus olhos penetrantes cheios de raiva fervente. O prestigiado clã Hyuga vinha enfrentando cautelosamente ameaças externas cobiçosas desde a tumultuada era caótica dos estados combatentes. No mundo ninja cruel, seus olhos únicos não eram vistos apenas como órgãos comuns, mas como poderosas ferramentas ninja. Fácil de trocar e até mesmo transferir. Há muito tempo, o ambicioso Kirigakuri recebeu secretamente um precioso olho Hyuga e eles o trataram cuidadosamente como um tesouro inestimável. Mais recentemente, Komogakuri não hesitou em sacrificar descaradamente um enviado importante, provocando de forma quase imprudente uma guerra destrutiva para obter a força ao cobiçado Byakugan. Se não fosse pelo nobre sacrifício de seu irmão mais novo Hyuga Izashi, quem realmente saberia onde ele estaria agora? Se Danzou conseguiu atingir impiedosamente o poderoso clã Uchiha hoje, o que o impediria de persegui-los ferozmente amanhã? Se Danzou soubesse o que Yashi estava pensando com raiva, teria gritado desesperadamente em protesto. Ele só se importava de verdade com as raras células de Hashirama e o poderoso Sharingan. O Byakugan comum era completamente inútil para ele. Mas ninguém quis ouvir seus argumentos agora. Tachibana também se sentiu enojado, quase desenvolvendo uma fobia de globos oculares, mas imediatamente assumiu seu papel, repreendendo com justiça. Danzou, como Tsunade-sama disse, você realmente realizou experimentos humanos desprezíveis e manteve contato com Orochimaru. Isso mesmo, ele iria pregar Danzou no pilar da vergonha e nunca mais olhar para trás. Bobagem. Este velho está simplesmente aproveitando ao máximo tudo ao seu redor. Já que o clã Uchiha pereceu, seus olhos em mim podem ser considerados uma contribuição para a força de Konoha. Danzou ainda se debatia, sabendo que precisava se passar por justo, pelo bem de Konoha. Quanto ao Orochimaru, está completamente errado. Se eu vir aquela cobra, vou matá-lo instantaneamente. E uma contribuição para Konoha? Tachibana bufou. Então eu quero saber, que contribuição você, Danzou, fez para Konoha? Na noite do ataque da Kyuubi, onde estavam os ninjas da raiz? No dia em que Orochimaru invadiu Konoha, onde estavam os ninjas da raiz? Foi assim que você contribuiu para Konoha? Mentiras simples não machucam as pessoas, mas a verdade corta como uma faca. As palavras de Tachibana eram como lâminas afiadas, perfurando o coração de todos. De fato, durante muitos eventos importantes, os ninjas da raiz não estavam em lugar nenhum. Pelo contrário, sempre que Konoha conseguia adquirir algo, a raiz geralmente lucrava muito. Depois de refletir sobre isso, todos olharam para Danzou não apenas com suspeita, mas também com um toque de desgosto. Ninguém gosta de alguém que fala constantemente sobre retidão e Konoha, mas nunca faz nada. Os olhos de Tachibana ficaram vidrados por um momento, e sua raiva aumentou ainda mais. Danzou, hoje recebi ordens do Quinto Hokage, em nome de todos os ninjas que você perseguiu, para acabar com você aqui. Depois de falar, seu corpo se transformou em uma imagem residual enquanto ele corria para frente. Os olhos de Danzou se estreitaram, e os 10 Sharingan em seu braço giraram simultaneamente enquanto ele acenava com sua kunai para encontrar Tachibana. Mas seus movimentos eram lentos demais. Tachibana desviou da kunai com sua pequena estatura e atacou Danzou na direção oposta. Danzou continuou a formar selos de mão como se nada tivesse acontecido. Estilo do vento. Ondas seriais de vácuo. Tachibana voou de volta, sabendo que Danzou já havia ativado Izanagi. É claro que todos os seus ataques de vento não o atingiram. Estilo de fogo. Técnica de fogo do dragão. Com a mão direita na boca, Tachibana cuspiu 3 dragões de fogo. Os olhos de Danzou escureceram. Para ele agora só havia uma coisa em seus olhos: matar Tachibana. Ele não descansaria até cumprir isso. Ele usou a técnica de cintilação corporal, já aparecendo de repente atrás de Tachibana, com a kunai em sua mão apunhalando ferozmente. Entretanto, uma caixa torácica esquelética azul se materializou entre eles.
Clang, os movimentos de Tachibana não eram nada lentos. O Kaminari com chakra aprimorado tornou-se a arma do Susanoo, e ele esfaqueou Danzou, abrindo outro buraco nele. O corpo de Danzou tremulou e ele apareceu à distância como se nada tivesse acontecido. Susanoo, como a pessoa que mais odiava os Uchiha, ele naturalmente conhecia essa técnica. Isso significava que Tachibana havia despertado o Mangekyou Sharingan. Um olho no braço de Danzou fechou-se lentamente. Ele havia usado Izanagi. Os espectadores ficaram chocados. Que tipo de jutsu era esse, que realmente materializava um chakra tão aterrorizante em realidade? E como Danzou escapou da morte? Tachibana sorriu. 10, não, 11 olhos. Então deixe Danzou experimentar o verdadeiro desespero 11 vezes. O Susanoo se dissipou e Tachibana avançou novamente, enfrentando Danzou em combate corpo a corpo. Aproveitando a oportunidade, ele chutou Danzou diretamente para o ar. Estilo relâmpago, Chidori. Sua mão direita, crepitando com um raio, perfurou o peito de Danzou. É inútil, Kamiyo Tachibana. Você não pode me matar de jeito nenhum. Danzou apareceu atrás de Tachibana e lançou mais duas técnicas de estilo de vento. Uma kunai do deus voador do trovão voou para longe. Tachibana sorriu e ergueu 2 dedos. Danzou. Você experimentou 2 maneiras de morrer. Não se preocupe, tem mais gente esperando por você. Suas mãos formaram um selo, revelando um estranho sinal de mão. É estilo madeira, natividade de um mundo de árvores. O chão tremeu quando árvores densas surgiram, transformando instantaneamente todo o campo de batalha em uma floresta. Os troncos retorcidos das árvores pareciam ter consciência própria, perseguindo Danzou constantemente e restringindo seus movimentos. Pego de surpresa, ele ficou gravemente enredado e caiu no cerco da floresta. Estilo madeira. Pelos deuses. Seu genro despertou a Kekkei Genkai estilo madeira. Shikaku gritou de espanto. Não só ele, mas inúmeros outros ficaram inquietos. O estilo madeira que dominou o mundo ninja durante a era do primeiro Hokage finalmente reapareceu. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 127. No escritório do Hokage, Tsunade olhou para Mitokado Mura e o Tatani Koharu com um sorriso no rosto. Acho que o que você disse está certo. Konoha não deve manter os Jinchuriki de 2 caudas, caso contrário, os outros países certamente nos temerão e isso pode levá-los a formar uma aliança. Seguindo o plano de Tachibana, Tsunade trouxe os 2 conselheiros para mantê-los ocupados. Enquanto isso, a Anbu havia instalado uma barreira sonora do lado de fora para garantir que nenhum ruído externo pudesse penetrar e atingir seus ouvidos. A princípio, os 2 anciãos ficaram confusos. Tsunade normalmente não gostava de vê-los, então por que ela os convidou hoje? Mas quando viram os Jinchuriki, entenderam imediatamente. Um assunto tão significativo precisava ser discutido com eles. Embora chocados com a força de Tachibana e sua habilidade de capturar o Jinchuriki 2 caudas vivo, os 2 vieram da mesma época que Sarutobi e Hiruzen, e sua maneira de pensar era surpreendentemente semelhante. Evite conflitos se possível. Foi com essa mentalidade covarde que eles decidiram sacrificar Izashi para evitar uma guerra naquele momento. Tsunade estava naturalmente brava. Como ela poderia suportar esses 2 fósseis antigos com seu temperamento? Mas para ganhar tempo, ela teve que suportar a náusea e a conversa inútil deles. Enquanto conversavam, os 2 ficaram ainda mais ousados ao verem Tsunade sendo tão dócil. Eles sugeriram não apenas enviar os Jinchuriki de volta, mas também retratar isso como apenas um mal-entendido. Honestamente, se não fosse pelo assunto de Danzou, Tsunade já teria explodido na cara deles, cobrindo-os de maldições. Enquanto isso do outro lado, estilo madeira, técnica de corte. Espinhos de madeira perfuraram o corpo de Danzou, instantaneamente perfurando inúmeros espinhos de dentro. Danzou morreu novamente, esta morte particularmente brutal do que as poucas anteriores. Não é de surpreender que ele tenha rebobinado seu estado mais uma vez. Desta vez, porém, Danzou não se precipitou de forma imprudente. Seu rosto demonstrava incerteza. O Mangekyou Sharingan e o estilo madeira. 2 habilidades que poderiam pacificar um mundo conturbado e em guerra, aparecendo em uma única pessoa. Que tipo de monstro era esse? Parecia que agora ele conseguia avaliar esse nível de ameaça pela primeira vez. Kamiyo Tachibana, você realmente vai fazer isso? A essa altura, Danzou já estava resignado. Ele não queria desperdiçar sua vida ali, ele ainda queria se tornar o Hokage. Ao mesmo tempo, ele praguejou interiormente. Aqueles 2 conselheiros inúteis, Mitokado Mura e o Tatani Koharu, não conseguiam ver o que estava acontecendo aqui? Fazia tanto tempo, porque eles não apareceram ainda. Tachibana bufou e apontou para Danzou. Acho que sua morte pode trazer mudanças devastadoras para Konoha. Você continua dizendo que tudo é por Konoha e isso sempre foi uma mentira, mas desta vez, por favor, morra por Konoha. Enquanto ele falava, o chakra de relâmpago se estendeu rapidamente ao longo do Kaminari, uma variante do Jutsu, Lâmina Chidori, com um efeito semelhante ao Lança Afiada Chidori. A velocidade do relâmpago era assustadora. Mesmo que Danzou quisesse se esquivar ou formar selos para resistir, era tarde demais. Em desespero, ele só pôde usar outro trunfo. A estilo madeira, natividade de um mundo de árvores. Seu braço direito branco explodiu de repente, transformando-se em uma grande árvore no céu, forçando Danzou a se mover alguns metros para a direita, desviando por pouco do ataque. Danzou, você não só transplantou o Sharingan como também usou as células do primeiro Hokage.
Tachibana não ficou incomodado e mais uma vez revelou a notícia chocante aos espectadores. Olhando para o braço pálido e o galho em forma de árvore, todos entenderam, mesmo que demorassem a entender. Muitos ninjas que reverenciavam o primeiro Hokage começaram a gritar indignados. Danzou bufou friamente, desdenhando se defender. O mais importante para ele agora era sobreviver. Enquanto ele vivesse, tudo seria possível. Estilo relâmpago, estilo madeira, Suzano ou depois. Vamos com o estilo do vento. Rasen Shuriken. Tachibana murmurou baixinho e levantou lentamente a mão direita. Acompanhado por um som agudo de assobio, uma shuriken espiral formada inteiramente de chakra do vento rapidamente se materializou e continuou a se expandir. Num piscar de olhos, cresceu até atingir um diâmetro de 2 ou 3 metros. Danzou parecia horrorizado, com o rosto pálido. Além do seu Sharingan e das células do primeiro Hokage, o que ele mais se orgulhava era de sua proficiência no estilo do vento. Mas essa técnica de Tachibana destruiu completamente seu orgulho. Voxax! Com o movimento da mão de Tachibana, o Rasen Shuriken foi lançado, continuando a crescer em tamanho enquanto voava. 5 metros, 10 metros. Danzou não conseguia se mover rapidamente porque seu braço direito havia se transformado em uma grande árvore. Ele só pôde assistir impotente enquanto o Rasen Shuriken atingia seu corpo, uma grande quantidade de chakra do vento se transformando em agulhas finas, devastando a forma de Danzou. Arg! Uma série de gritos irrompeu da boca de Danzou. Embora Izanagi pudesse rebobinar seu estado físico, ele não o fez antes de sentir toda a dor. Depois disso, tornou-se o festival de ninjutsu de Tachibana. Estilo fogo, unhas da flor da fênix. Danzou foi perfurado por várias shurikens vermelhas flamejantes e morreu. Estilo água, onda de corte de água. Cortado ao meio por uma onda de água semelhante a uma lâmina, morto. Estilo terra, projétil do dragão da terra, diretamente penetrado por vários espinhos e estacas de terra, morto. Arte ninja, 1000 agulhas voadoras de água da morte. Seu coração foi perfurado por inúmeras agulhas voadoras, morto. Pelos próximos 10 minutos, Danzou demonstrou várias maneiras ninjas de morrer para todos os shinobi que assistiam. Com isso, o poder de Tachibana foi completamente demonstrado diante de todos. A essa altura, quase todos os ninjas de Konoha já haviam chegado ao local. Kakashi, Gai, Kurenai, Hinata, Ino, Sakura. Até a Nabi veio. Ninjutsu, Taijutsu, Kinjutsu, Genjutsu. Tachibana era como alguém que se destacava em tudo. Não importa o quanto Danzou lutasse, Tachibana sempre encontrava o momento certo para usar um novo método para destruir um de seus Sharingans. Gradualmente, os Sharingans em seu braço se fecharam um por um. Com apenas o Sharingan em seu olho direito, que pertencia a Shizui, Danzou de repente avançou como um louco. Caminho Tachibana. Já que você quer tanto que eu morra, vamos morrer juntos. A expressão de Tachibana não mudou em nada, e ele disse calmamente. Amaterasu, ponto. Chamas negras surgiram do nada em Danzou, e ele ativou Izanagi pela última vez em sua vida, ignorando o dano de Amaterasu. Num piscar de olhos, ele chegou até Tachibana, que estava ali. Um monstro como você não deveria existir neste mundo. Vá para o mundo puro comigo. Havia quadrados pretos e linhas estranhas em seu peito. Técnica de selamento dos 4 símbolos invertidos. Ao mesmo tempo, 2 exclamações vieram de fora da barreira, na esperança de acabar com aquela briga, se é que ela pode ser chamada de briga. Caminho Tachibana, pare. Agora mesmo. Capítulo 128. Uma grande quantidade de matéria negra emergiu do peito de Danzou enquanto memórias passavam diante de seus olhos. Hiruzen, parece que desta vez é a minha vez. Mas eu não acabei me tornando um Hokage. Era isso que Danzou pretendia dizer. Como seu fim era inevitável, ele queria deixar o mundo com seu lado mais glorioso, como o terceiro Hokage. Mas neste momento o Tatani Koharu e Mitokado Omura finalmente apareceram. Sua mente finalmente estalou. As últimas palavras que ele deixou neste mundo foram: vocês dois, velhos idiotas e inúteis, não poderiam ter vindo antes? À medida que sua voz desaparecia, Danzou, junto com a área ao redor, se transformou em um buraco negro circular, finalmente entrando em colapso e desaparecendo. Tachibana já havia deixado a área selada através da técnica do deus voador do trovão? Seu rosto também estava solene. A técnica selamento dos 4 símbolos invertidos era realmente aterrorizante. Caminho Tachibana. Você... Quando os 2 conselheiros viram a morte de Danzou, ficaram estupefatos, apontando para Tachibana com dedos trêmulos, incapazes de formar uma frase completa. Nenhum deles era tolo, e quanto mais Tsunade falava, mais eles sentiam que algo não estava certo. Mitokado Omura finalmente descobriu a existência do selo quando Tsunade levantou a questão das 2 caudas pela terceira vez. Após quebrar o selo, eles viram a formação dos 4 Yang vermelhos subindo ao céu, na direção da raiz. De repente, um mau pressentimento surgiu em seus corações. Eles se apressaram, mas chegaram um passo tarde demais. Danzou já havia ativado o irreversível selamento reverso dos 4 símbolos? Tachibana, como vai? Conseguiu? A voz ansiosa de Tsunade surgiu enquanto ela pulava para fora da formação dos 4 Yang vermelhos, seguida por Shizune e muitos Ambus. Tachibana sorriu e lançou seus clones das sombras, o que acabou dissipando a barreira. Tsunade-sama, o parasita de Konoha chamado Danzou, foi eliminado. Na frente dos outros, Tachibana ainda se dirigia a Tsunade respeitosamente. Excelente! Tsunade ficou radiante.
Logo após saber da morte de Danzou, ela podia jurar que sentiu que o ar em Konoha estava muito mais fresco. Tsunade, o que você está tentando fazer? Por que matou Danzou? Mitokado Omura e o Tatani Koharu finalmente recobraram a razão e olharam para Tsunade com raiva. Tsunade bufou. Ela estava brava com esses dois velhotes há algum tempo. De que adiantava ficar com aquele tumor? Se não fosse por vocês dois velhos tolos, e pelo terceiro Hokage protegendo, eu já o teria exterminado junto com a raiz há muito tempo. Você. O Tatani Koharu quase desmaiou no local. Nesse momento Tachibana deu um passo à frente. Conselheiros, o Hokage está apenas relatando os fatos. Os crimes de Danzou foram extremos demais. Ele não apenas colaborou com Uchiha Itachi para exterminar o clã Uchiha, mas seu verdadeiro propósito era obter os Sharingas e transplantá-los em seu olho e braço direitos. Não só isso, mas ele também trabalhou com Orochimaru para transplantar as células do primeiro Hokage para equilibrar os Sharingas em seu corpo. Não deveríamos eliminar essa pessoa e, em vez disso, mantê-la para que ela possa continuar a prejudicar Konoha se quiser transplantar qualquer outra coisa? Temendo que a morte de Danzou fosse questionada, Tachibana também olhou para a multidão ao redor. Todo o povo de Konoha é testemunha. Todos viram Danzou usar o estilo madeira, e seu braço direito se transformou em uma grande árvore. Os dois conselheiros ficaram perplexos. Eles sabiam sobre o genocídio Uchiha com Itachi, mas isso não poderia ser dito tão alto assim, na frente de tantas pessoas. Eles também não puderam revelar que Danzou fez isso com a aprovação tácita da aldeia. Se fizessem isso, o que os outros ninjas pensariam? Quanto à ideia de coletar os Sharingans, não era grande coisa. Não era errado aproveitar ao máximo os mortos. Mas o transplante de células de Hashirama foi diferente. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, Tsunade explodiu primeiro. Seu avô mais amado não conseguia descansar em paz mesmo após a morte? Até mesmo seu cadáver ainda estava profanado. Estrondo. O local já em ruínas sofreu outro chute furioso dela. O Tatani Koharu, Mitokado Omura, vocês dois sabiam disso? Tsunade se arrependeu de ter deixado Danzou morrer tão facilmente e só pôde descontar sua raiva nos velhos tolos vivos diante dela. Olhando para eles com os olhos vermelhos, ela esperou pela resposta. Se os dois demonstrassem qualquer sinal de culpa, ela definitivamente balançaria os punhos sem hesitar, e Konoha acabaria com os novos conselheiros. Não, Tsunade, não seja precipitada. Nós também estamos chocados com isso. Mitokado Omura negou repetidamente. A situação se reverteu muito rápido. Originalmente, eles queriam responsabilizar Tachibana, mas agora eles próprios estavam na lama. Os dois conselheiros falaram rapidamente, distanciando-se de Danzou. No final, as coisas terminaram sem nenhuma briga. Tsunade foi embora, precisando retornar para lidar com as consequências da destruição da raiz e perguntar sobre as informações de Komogakure. Com o temperamento do Raikage, as coisas podem se transformar em uma nova guerra entre os dois países. Os dois conselheiros também foram embora. O incidente de Danzou foi um sinal de alerta para eles. Esta Konoha não era mais a Konoha de antes. Anteriormente, Sarutobi os levava muito a sério, mas Tsunade era diferente. Este era um Hokage muito poderoso, que eles não podiam influenciar. Esta nova era não tinha terras que pudessem abrigá-los. Olhando para as costas levemente abatidas deles, os olhos de Tachibana estavam imersos em pensamentos. É melhor que eles entendam o que fazer sozinhos, mas se não entenderem... Tachibana. A voz ansiosa de Ino surgiu enquanto ela corria para o lado de Tachibana, examinando-o nervosamente, temendo que ele pudesse estar gravemente ferido. Hinata fez o mesmo, até ativando seu Byakugan para verificar a condição de Tachibana. Ela ficou aliviada ao descobrir que o chakra em seu corpo ainda estava tão vigoroso quanto o fogo. À distância, Kurenai inconscientemente deu um passo à frente, mas ao ver aquelas duas figuras se movendo mais rápido que ela não conseguiu dar mais um passo. Tachibana notou atentamente a aparência de Kurenai e riu, silenciosamente dizendo algo para ela, mas ninguém percebeu. Kurenai decifrou facilmente o significado e seu rosto ficou um pouco vermelho. Como esse cara travesso sabia tanto? Kakashi ficou um pouco confuso. Ele estava ao lado de Kurenai, sem saber o que estava acontecendo. Por que ela está corando de repente? Mas havia seriedade em seus olhos. Inconscientemente, Tachibana ficou muito forte. Como antigo líder de equipe, ele havia se tornado muito complacente e ficado para trás. Com um suspiro, ele guardou seu paraíso Isha. Dando uma olhada rápida em seu próprio corpo, ele realmente não aguentava mais. Era a hora de trabalhar duro. Apenas Yugayashi e Yamanaka Inoishi ficaram um pouco envergonhados entre os ninjas. Eles se entreolharam, sem saber o que dizer. Suas próprias filhas se jogaram nos braços de outro homem ao mesmo tempo. Essa sensação era realmente bizarra. Anabi olhou com raiva para sua irmã e para a loira, bufando e virando a cabeça. Tiz, irmão mais velho fedorento, canalha. Uma brisa clara soprava, farfalhando as folhas. O fim de Danzou representou Konoha entrando em uma nova fase. Sem os grilhões da escuridão, Tachibana não precisava mais se preocupar com o futuro. A aldeia era, nessa época, sua base mais sólida. Embora Konoha gradualmente recuperasse sua antiga tranquilidade, os ventos da mudança que desencadeariam ondas naquela era estavam apenas começando a soprar. Os Duas Caudas foram capturados, e o mundo ninja estava em tumulto. A influência desses eventos foi gradualmente se espalhando por todo o mundo ninja. Capítulo 129.
A Terra do Relâmpago, muito parecida com o País da Terra, foi construída em terreno árido e árido. No entanto, vários picos de montanhas imponentes pontilhavam a paisagem acidentada, e o som bastante frequente de trovões estrondosos vindos de cima deu ao país seu nome apropriado. Kumogakure, a Vila da Nuvem Oculta, estava estrategicamente situada ao longo da estrada principal, cercada por montanhas majestosas. No escritório do Raikage. Bum! O quarto Raikage quebrou sua mesa com raiva, enquanto Daru e Se assistiam estoicamente e impassíveis. Deveríamos ter um orçamento para mesas destruídas e suas substituições. Se Shizune estivesse presente ali, ela teria achado a situação caótica dolorosamente familiar, já que era uma assistente de Tsunade. Como o respeitado líder de Kumogakure, famoso por sua habilidade marcial incomparável, o quarto Raikage era amplamente conhecido por seu temperamento explosivo e abordagem que colocava os músculos sobre o cérebro. Quanto ao motivo de ele estar bravo naquele dia, ele tinha acabado de receber notícias preocupantes de que 30 shinobi de Komu tinham sido mortos impiedosamente e seu segundo animal com cauda, Jinchuriki, foi capturado pelas forças formidáveis de Konoha. Darui, reúnam todo o exército imediatamente. Se Konoha quiser lutar, nós certamente os daremos uma. Eles ousam intimidar descaradamente nossa Vila da Nuvem Oculta, rugiu o Raikage ferozmente, seu corpo poderoso crepitando com relâmpagos intensos enquanto ele instintivamente ativava seu modo de chakra estilo relâmpago. Se não fosse por suas responsabilidades como líder da aldeia, ele teria liderado pessoalmente as tropas para a batalha. No entanto, aparecer cedo demais só serviria para mostrar ao mundo como eles eram impulsivos e idiotas. O quarto Raikage nunca se preocupou com a moralidade de suas ações. Como Konoha havia matado e capturado um de seus homens, ele buscava vingança. Não importava que ele tivesse começado o conflito. No mundo ninja, não havia certo ou errado, apenas interesses sendo atendidos. Que problemático, vamos entrar em guerra de novo, Darui suspirou, mas se virou para sair e reunir as forças. Se interveio. Raikage-sama, acho que você deveria reconsiderar. Darui, por favor, espere. Como estrategista de Kumogakure, até mesmo o quarto Raikage frequentemente acatava os conselhos de Se. Ele virou a cabeça com uma expressão rude no rosto para ouvir. Darui fez uma pausa. Tirando um pequeno livro, a expressão de Se ficou séria. O ninja que nos atacou pelo lado de Konoha não é um oponente comum. Subestimá-lo pode levar ao desastre. Kamiyo Tachibana, de 13 anos, formou-se na Academia Ninja há um ano e tornou-se um Jounin logo após o quinto Hokage assumir o cargo, estabelecendo um recorde de promoção mais rápida Jounin. Ele completou uma missão no País das Ondas, eliminando um grande número de shinobi da areia e do som durante os exames Chunin. 10 dias atrás, ele se infiltrou sozinho em nosso acampamento, matou quase 30 dos nossos ninjas e capturou Yujito. Seus métodos são desconhecidos. Os 3 homens no escritório ficaram sérios enquanto ouviam. O histórico de Tachibana era impressionante, mas havia mais. Se respirou fundo. Mais importante, 9 dias atrás, Kamiyo Tachibana entrou sozinho na sede da raiz de Konoha. Ele matou mais de 100 membros da raiz e usou mais de 10 métodos diferentes para torturar e matar Shimura Danzou, o líder da raiz. Esses incluíam os 5 elementos do ninjutsu, kinjutsu, taijutsu, manipulação de ferramentas ninja, sharingan e o estilo madeira. A avaliação do nosso departamento de estratégia é que ele está além de você e Bi-sama em capacidade de combate. Os olhos do quarto Raikage se arregalaram ao ouvir a menção do estilo madeira. Você tem certeza de que é o estilo madeira? Essa revelação foi potencialmente devastadora para várias vilas ocultas ao mesmo tempo. Enquanto isso, em Otogakure, a Vila do Som Oculto, Sasuke estava morando aqui desde que desertou de Konoha. Orochimaru não lhe impôs nenhuma exigência, permitindo que ele estudasse livremente os pergaminhos de ninjutsu disponíveis. O único propósito de Orochimaru era treinar um recipiente perfeito para sua técnica de reencarnação de cadáver vivo em 3 anos. Sasuke entendeu esse arranjo. Ele estava seguro por enquanto, mas depois de 3 anos, precisaria confiar em suas próprias habilidades. Assim, ele aproveitou todas as oportunidades para melhorar, sabendo que somente sob a pressão da morte ele poderia progredir rapidamente. Neste dia, Sasuke estava navegando pela coleção de ninjutsu de Orochimaru na biblioteca. O sonho de Orochimaru era alcançar a imortalidade e aprender todos os ninjutsus do mundo, então ele acumulou uma extensa coleção de técnicas, tanto úteis quanto obscuras. A porta se abriu com um rangido quando Orochimaru entrou com Kabuto, exibindo um sorriso perturbador. Há algo errado? Sasuke perguntou sem olhar para cima, sua atitude mais fria e distante do que antes. Kabuto pareceu descontente com a atitude de Sasuke, mas foi impedido por Orochimaru de comentar. A língua do Sannin se estendeu, oferecendo um pergaminho a Sasuke. Reprimindo seu desgosto, Sasuke pegou o pergaminho e o abriu. Sua expressão mudou enquanto lia o conteúdo, segurando o papel com força. Kamiyo Tachibana. Mangekyou Sharingan, Danzou a raiz, massacre Uchiha. Sasuke relembrou seu encontro com Tachibana e suas palavras sobre o envolvimento de Konoha no genocídio Uchiha. Embora parte dele se sentisse desconfortável por não poder matar o inimigo com as próprias mãos, ele aceitou de má vontade que foi Tachibana quem fez isso. Com um bufo frio, Sasuke olhou para Orochimaru com desdém. O que você está tentando dizer? Está chateado porque Kamiyo Tachibana matou seu parceiro? Acho que você entendeu errado, respondeu Orochimaru.
Eu só queria mostrar o quão poderoso seu antigo companheiro se tornou para motivá-lo. Pelo que entendi, Jiraiya levou Uzumaki Naruto para treinar, e Kamiyo Tachibana assinou o contrato de invocação com a floresta Shikotsu, tornando-se discípulo de Tsunade. Como meu aprendiz, Sasuke, não quero que você fique muito para trás. Orochimaru sorriu severamente e saiu com Kabuto, deixando Sasuke com uma expressão incerta. As notícias desses eventos se espalharam para outras nações. O país da terra, a terra do vento, a terra da água. Quase todas as grandes potências obtiveram informações sobre esses dois incidentes, embora os detalhes tenham variado. Com exceção de Onoki no país da terra, que estava um tanto apreensivo, os outros países não responderam imediatamente. A Terra do Vento, tendo sofrido pesadas perdas, ainda estava aliada a Konoha e não poderia se voltar contra eles facilmente. A Terra da Água permaneceu isolada, ignorando conflitos externos. Somente Akatsuki, devido às ações de Tachibana, realizou outra reunião de emergência. Capítulo 130. Esta é a informação mais recente que adquirimos. Em uma caverna escondida, Pen ficou no ponto mais alto e informou o resto da Akatsuki sobre o que aconteceu entre Konoha e Komogakure. Com a técnica efemeróptero de Zetsu, sua capacidade de reunir informações era incomparável no mundo. As informações obtidas eram tão detalhadas que nem mesmo as outras 5 principais vilas ninjas podiam ser comparadas. À medida que as informações eram lidas por todos, Kakuzu foi o primeiro a falar enquanto bufava friamente. São apenas os 5 elementos do ninjutsu mais um pouco de taijutsu. Quanto ao estilo madeira, não é que Konoha nunca tenha produzido um antes. Da última vez que fui em missão com Idan, até vimos um usuário do estilo madeira, mas seu estilo madeira não era nada digno de nota. No entanto, seus olhos especiais exigem atenção. Depois de falar, ele olhou para o silencioso Uchiha Itachi. Kakuzu sempre foi muito cauteloso com o genjutsu do Sharingan. Hahaha. Kakuzu-san, você está com medo? Então deixe que eu faço. Jashin-sama nunca recebeu um sacrifício de tão alta qualidade antes. Idan, que estava ao lado de Kakuzu, segurava sua foice e não se importava. Ele tinha uma expressão fanática no rosto. Ele não era como Danzou, que tinha uma forma limitada de imortalidade. Com a bênção de seu deus maligno, ele era imortal. Ah? O que você disse? Kakuzu se irritou e começou a discutir com Idan. Enquanto isso, Deidara e Sasori não pareciam muito impressionados. A dupla artística não tinha interesse no que quer que fosse dito sobre o novo e famoso Tachibana. Eles apenas perseguiam sua própria arte. A questão de hoje não é Kamiyo Tachibana, mas a guerra que pode eclodir em um futuro próximo entre duas das grandes vilas. Pen falou lentamente, interrompendo a dupla imortal que ainda discutia. Agora, o Jinchuriki de 2 caudas está nas mãos de Konoha. Se ela morrer, nosso plano será adiado novamente. A organização Akatsuki de hoje estava adormecida em silêncio, coletando fundos e bestas com cauda. Você quer dizer que devemos nos juntar a nós e ajudar Komogakure a recuperar os Jinchuriki? Kakuzu pensou um pouco. Tudo bem, mas a comissão não deve ser uma quantia pequena. Falando em dinheiro, os olhinhos de Kakuzu brilharam um pouco. Em sua vida, o mais importante era o dinheiro. Contanto que houvesse dinheiro suficiente, ele aceitaria qualquer coisa, até mesmo jogar outra kunai em Hashirama. Pen também estava um pouco interessado nessa sugestão, mas havia um grande obstáculo para isso. O grupo de tolos de Komogakure nunca usaria força externa para lidar com Konoha. Nem todos estavam tão desesperados quanto Onoki, que os havia contratado muitas vezes. Rinnegan de Pen olhou para o grupo e disse indiferentemente: não precisamos intervir na guerra. Precisamos apenas garantir a segurança da vida dos Jinchuriki. Alguém já é responsável por este assunto. No entanto, este é um aviso. Não vão para a Terra do Fogo e a Terra do Relâmpago durante este período. Não podemos correr o risco de chamar atenção para nós mesmos. Agora a reunião acabou. Depois de falar, a figura de Pen brilhou e desapareceu da plataforma alta. Kizami sorriu e disse com um pouco de provocação: nosso líder é realmente como um fantoche sem emoção. Conan, que ainda não tinha ido embora, olhou surpreso para Kizami, sem saber se era apenas uma brincadeira aleatória ou se ele realmente havia encontrado algo. No entanto, após observar por um tempo, nada de anormal foi encontrado. Ela só pôde considerar aquilo uma coincidência. Ela então foi embora. Em vez disso, Itachi, que estava perto dele, sentiu intensamente que Kizami parecia estar muito mais animado ultimamente. A reação em cadeia causada pela morte de Danzou estava longe de terminar, mas não tinha nada a ver com Tachibana. Após esses eventos, sob o olhar ressentido de Tsunade, Tachibana afirmou diretamente que estava ferido na batalha e que tiraria alguns dias de férias. Quanto a como ele curaria aqueles ferimentos? Claro, ele precisava do carinho e do perfume da namorada. Hinata e Ino estavam acompanhadas por Tachibana nos últimos dias, e quanto às tarefas e missões com suas equipes, Ishibi tomaria o lugar delas. No início, Shikamaru e Kiba ficaram um pouco irritados. Teria sido melhor não trazer as duas meninas em vez de substituí-las por um cachorro. Então, depois de serem espancados pelo referido cão em combate, eles se tornaram extremamente bem comportados. Quem poderia acreditar que um cachorro era tão forte que até Azuma foi espancado a ponto de duvidar de sua vida? Com um aliado tão formidável o seguindo em missões, agora eles estavam basicamente apenas coletando dinheiro de graça. Até mesmo o parceiro de Kiba, Akamaru, era muito respeitoso com Ishibi e quase o adorava. Durante esse tempo, Tachibana também falou sobre Kurenai para as meninas.
Se ele não fizesse isso, seria injusto com Kurenai. E já que ele mencionou ele foi em frente e mencionou Koyuki. Embora Hinata tenha ficado magoada no início, ela ficou bem depois de ser persuadida por Tachibana por um tempo. Mas Ino ficou furiosa. Ela ficou furiosa. Mesmo que estivesse pronta para aceitar a situação, não poderia ser a segunda ou terceira depois de Hinata. Agora ela seria a terceira ou possivelmente a quarta. Como ela poderia não ficar brava? Isso não daria certo. E ela quase o atacou ali mesmo naquela noite. Isso fez suor frio cair da testa de Tachibana. Enquanto Tachibana ficou surpreso com a ousadia de Ino, os executivos de Konoha também se reuniram. Konoha recebeu a notícia de que Komogakure estava pronto para correr para a linha de frente. A mobilização do exército ninja não era tão simples quanto a tarefa de alguns esquadrões. Comida e moradia suficientes eram as principais prioridades, o que deu a Konoha tempo suficiente para lidar com a situação. Vamos conversar sobre isso, se essa batalha vai ser travada ou não, disse Tsunade, cruzando as mãos. Ela não tomou a iniciativa de expressar sua opinião, mas deixou que as pessoas abaixo falassem livremente. Nesta reunião, Koharu Tatani e Omura Mitokado não compareceram, sabiamente optando por se aposentar parcialmente. O clã Hyuga obedece completamente às ordens do Okage-sama. Contanto que você deu uma ordem, faremos o nosso melhor, e Yashi Hyuga foi o primeiro a expressar sua posição, o que não foi nenhuma surpresa. Todos sabiam sobre a rivalidade entre Komogakure e o clã Hyuga, e os olhos e palavras assassinas de Yashi eram obviamente porque ele estava em busca de vingança. Okage-sama, esta batalha precisa ser travada. Komogakure definitivamente não está blefando desta vez, mas virá preparado, disse Shikaku. Como é inevitável, então devemos também tomar a iniciativa da guerra em nossas próprias mãos. O Ino Shikasho sempre avançou e recuou junto, e o significado das palavras de Noishi também era óbvio. Tudo bem. Tsunade ficou muito satisfeita. Ela sabia muito bem porque todos estavam tão ativos naquela reunião. Então está decidido. Shikaku, desta vez você liderará a guerra como comandante, e os clãs Sarutobi e Shimura serão a força principal nesta batalha. Quanto a Kamio Tachibana, ele será seu representante. Tsunade olhou ao redor da plateia, sua determinação era evidente, e com algumas frases, ela deu o tom da guerra. Capítulo 131. Sarutobi Azuma e o atual chefe da família Shimura trocaram sorrisos irônicos. Eles ousaram discordar de Tsunade? Sabiam que Tsunade estava de certa forma os punindo e diminuindo a força de suas duas famílias, mas não ousaram expressar suas preocupações. Azuma estava relativamente despreocupado. De qualquer forma, ele tinha um relacionamento tenso com o pai desde a infância e nunca prestou muita atenção aos assuntos da família. Na juventude, ele escolheu se tornar um dos 12 ninjas guardiões, distanciando-se do clã Sarutobi. Ele só teve sucesso como chefe do clã devido ao seu status como filho do terceiro Hokage. A família Shimura, por outro lado, vivia em constante medo por causa das ações de Danzou, temendo que Tsunade pudesse se vingar deles um dia. No entanto, eles esperavam que se provassem seu valor nessa missão, o clã Shimura pudesse garantir seu futuro. Tsunade estava satisfeita com a situação. Se não fosse pelos comentários casuais de Tachibana, ela não teria percebido o quanto os clãs Shimura e Sarutobi, que há muito tempo eram aliados do Senju, haviam crescido. Isso representou uma excelente oportunidade para enfraquecer sua influência. Essas pessoas estavam em todas as posições mais importantes e ocultas. Como Hokage, ela se preocupava em manter o equilíbrio. Hokage-sama, eu também quero me juntar à linha de frente. Yashi se levantou e se voluntariou. Ele estava esperando por esse dia há muito tempo. Está na hora, irmão. Tsunade pensou por um momento antes de concordar com seu pedido. Eu vou permitir. A guerra estava realmente acontecendo. Na manhã seguinte, as tropas avançadas partiram para construir fortificações na fronteira e coletar informações. Tachibana partiu com a força principal no terceiro dia. Antes de partir, Ino e Hinata o observavam com lágrimas nos olhos, como jovens noivas despedindo-se de seus amados para a guerra. Tachibana afagou-lhes delicadamente a cabeça. Não conseguiu conter o sorriso desamparado que se abriu em seu rosto. Quando eu retornar desta batalha, passarei mais tempo com vocês dois. À distância, Kurenai também o observava silenciosamente. Tenha cuidado. Ela sussurrou. Tio Yashi, tio Inoishi, tio Shikaku, tio Shouza, Tachibana cumprimentou os experientes shinobis do exército. Todos aqui tinham um relacionamento próximo com ele, seja como futuros sogros ou como pais de seus amigos. Ver Yashi e Inoishi juntos o fez se sentir um pouco culpado. Tachibana, o resultado desta batalha depende de você, disse Shikaku. Se você tiver alguma ideia, sinta-se à vontade para compartilhá-la. Shikaku sabia que embora Tsunade o tivesse nomeado comandante-chefe, o verdadeiro mestre do campo de batalha era Tachibana. A essência desta guerra era ganhar mais reconhecimento para ele. Shikaku não se importou nem um pouco com isso, pelo contrário, ele ficou satisfeito em ver Tachibana ter sucesso. Com a força de Tachibana, qualquer quantia de crédito seria suficiente para garantir a posição de Hokage. Dado o bom relacionamento de Tachibana com as famílias Ino Shikasho, seu desenvolvimento tranquilo estaria garantido quando ele se tornasse Hokage. Tio Shikaku, você está brincando. Você é o comandante-chefe desta vez, você sabe o que é melhor fazer.
Mas se falarmos sobre sugestões, eu tenho uma modesta. Tachibana respondeu humildemente, então olhou maliciosamente para Kakashi. Esta foi a primeira grande batalha de Tsunade desde que assumiu o cargo. Ela precisava vencer, e vencer decisivamente. Como um dos principais Jounin de elite de Konoha, Kakashi naturalmente se juntou ao time. Kurenai também queria ir, mas Tachibana a convenceu a ficar para trás. Suas habilidades especiais de Genjutsu não seriam tão eficazes em um campo de batalha tão grande e ela poderia se machucar facilmente. Kakashi-sensei é o maior especialista no estilo relâmpago de Konoha. Que ele compita contra o Raikage com técnicas do estilo relâmpago. Se ele vencer, será um golpe tremendo para o moral do Shinobi da nuvem. Kakashi sentiu-se resignado. Esse garoto. Claro, tinha que ser ele. Isso significava que Tachibana queria que ele morresse mais rápido? Todos riram, entendendo que Tachibana estava provocando Kakashi. Devido à grande quantidade de suprimentos que transportavam, toda a força se movia lentamente. Após a troca de cumprimentos, Tachibana se aproximou de uma equipe da Anbu. Ele tinha outra tarefa, proteger Yujito, o Jinchuriki de duas caudas. Ao ver Tachibana se aproximando, um lampejo de medo passou pelos olhos de Yujito. Ela não conseguia esquecer o que aquele homem tinha feito com ela quando eles brigaram. Foi tão intenso, tão rápido, tão doloroso. Ele não demonstrou nenhuma piedade. No final, ela desmaiou de dor. Tachibana olhou para Yujito sem nenhuma simpatia. Eles eram inimigos. Por que ele deveria ter pena dela? Na verdade, quanto mais havia, mais furioso ficava. Se não fosse por ela, nada disso teria acontecido. Ele decidiu que precisava adicionar algo ao corpo dela, fazer alguns ajustes. Com isso em mente, Tachibana instruiu vários Anbu. Fique alerta e não deixe ninguém me perturbar. Então, sob o olhar aterrorizado de Yujito, ele se aproximou dela passo a passo. O que você está fazendo? Ela gritou. Tenha paciência por um tempo. Você ficará bem em breve, ele respondeu. A grande força levou 2 dias inteiros para chegar perto da fronteira. Eles montaram tendas como quartel-general temporário. Shikaku recebeu as informações enviadas pelas tropas avançadas e sentou-se no assento principal, com Yashi e Tachibana, os 2 indivíduos de mais alta patente, de cada lado. A guerra era complicada, mas era essencialmente um jogo de inteligência e poder. Quando o inimigo ataca, você defende. Quando ele defende, você ataca. Quando você está prestes a cair, você se recupera rapidamente. Em suma, é necessário responder de forma razoável e jogar suas cartas com calma. Shikaku franziu a testa após ler as informações coletadas nos últimos dias. A situação não era nada otimista. O comandante do Shinobi da nuvem era Darui, o conhecido braço direito do Raikage. Entretanto, sua verdadeira figura central era o Jinchuriki do 8 caudas Killer B, que era conhecido por ser capaz de exercer perfeitamente o poder de sua besta com cauda. Shikaku rapidamente tomou uma decisão e atribuiu as tarefas. Yashi e Shouza liderariam as tropas dos clãs Sarutobi e Shimura, respectivamente, para defender os 2 flancos. Kakashi lideraria um esquadrão de elite como uma força móvel para fornecer apoio onde necessário. Quanto a Tachibana e a ele permaneceria na sede por enquanto. Deixe os assuntos médicos comigo. Sou um bom ninja médico, disse Tachibana com um sorriso. Shikaku deu um tapa na testa, lembrando-se de que Tachibana era de fato o especialista médico de Konoha. Esse garoto tinha tantos talentos que era fácil ignorar alguns deles. Tachibana, você tem o estilo madeira e o Sharingan. Você deve estar sempre pronto para enfrentar o 8 caudas. Mas não leve isso de ânimo leve e seja cuidadoso e vigilante, Shikaku lembrou seriamente. No campo de batalha de hoje, Tachibana era o único que podia competir com o 8 caudas. Os demais só podiam usar suas vidas para desacelerá-lo, se necessário. Não se preocupe, tio Shikaku. O 8 caudas será uma boa experiência de aprendizado para mim, mas nada mais do que isso, Tachibana assegurou-lhe confiantemente, tranquilizando muitas mentes que estavam por perto. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.